Mónica, estás boa? Tudo bem. Sabes o que é que eu reparei? A minha Sónia não veio e eu não tive chá. Reparaste que a Sónia não veio, não é? Porque está tudo... Falta ali. Falta ali. Eu estava ali a olhar com esperança. Está muito mais secado sem a Sónia. É. Não é? Coitada da Sónia. Não, que ela fala muito. Então, olha, hoje trouxe uma receita Olha. que me abriu o apetite. Sim? E sim. então, olha, é mais uma proposta agora para a próxima estação. Exato, não é? quase Na verão, não é? estação, Primavera, verão. Mais light também, não é? Eu acho que gostaste bastante da ideia. Gostei, adorei. Por acaso, então a Cira Pacha também sabe bem, não é? Exatamente, acho que todos nós agora precisamos um pouquinho, não é? Já foi demais. Mas também é um pretexto para nós falarmos de dois gelificantes, que é a gelatina e o agar-agar. Há muita dúvida entre esses dois. Agar-agar. Agar-agar. E eu já vou falar sobre eles, portanto podemos começar por aí. Nós vamos utilizar hoje na receita, vai ser uma receita vegan, sem glúten, Boa. sem açúcar refinado. Portanto, e temos, Este cheirinho a baunilha é portanto, delicioso. para veganos, portanto, não podemos utilizar nenhum produto, nenhum ingrediente de origem animal. Portanto, teríamos que escolher o agar-agar, neste ok. caso, está bem? Portanto, e podemos começar exatamente por aí. E é fácil de encontrar? É fácil encontrar. Nas lojas de dietética encontram vários produtos, inclusivamente esses açúcares não refinados. E encontram vários produtos. Neste caso, o agar-agar é de origem vegetal, portanto é extraído de algas marinhas, e a gelatina é origem animal. A gelatina surge em duas formas, em pó e em folha, e aqui todas estas surge a grande dúvida, qual é a diferença e como é que eu posso utilizar. E então começamos por aí, todas elas são incolores, são inodoras, são insípidas, elas não têm sabor. Não é? E grande diferença, já falamos na origem vegetal e animal, mas depois, muito importante, é a forma como vamos utilizar. Partimos então de um princípio que é a quantidade. As pessoas perguntam, e eu vou utilizar a mesma quantidade de gelatina e de agar-agar? Não. O agar-agar tem um potencial gelificante muito mais elevado do que a gelatina. Então nós temos que utilizar menos quantidade. E por aqui vamos ver a diferença. Tenho aqui uma colherzinha de chá, e aqui tenho uma colherzinha de sopa de gelatina, exatamente em pó, como elas são. E o equivalente, eu tenho aqui uma colher e tenho aqui 6 folhas de gelatina. Então, as pessoas quando perguntam, e em quantidade? E aqui vou utilizar para meio litro de líquido, está bem? Para meio litro de líquido eu tenho aqui estas 3 possibilidades. Portanto, já ficam a saber. É óbvio que as folhas de gelatina, os pacotes têm lá as indicações, vocês vão sempre lá verificar as indicações, porque muitas vezes estas folhinhas de gelatina, umas vezes têm 2 gramas, outras vezes têm 1,5. Depende do tamanho. Portanto, também. Vão ver. Regra geral, eu quantifico assim, 12 gramas, 10 a 12 gramas de uma colher de sopa, equivale a 6 folhas de gelatina. Portanto, é mais ou menos isso. Se vocês tiverem dúvidas, pesem as folhinhas de gelatina e 12 gramas. Queremos 12 gramas. Aqui, uma colher, 2,5, 3 gramas, está bem? Para meio litro, que é exatamente o que nós vamos utilizar aqui em termos de líquido. Vou usar e podemos partir por aí. Portanto, agora, esta vai ser uma panacota, que ainda não falamos, é uma panacota. Não, daqui há horas, de facto, que não tínhamos dito. Uma panacota de coco. Depois com manga, tá bem? E vamos começar então por aqui. Temos aqui, olha, aqui vamos utilizar creme de soja, natas de soja. Podemos, se quiseres, ver Como é então. que tu abres isto? Olha, tem que ser partido com eu normalmente o que faço é embrulho numa toalha e com um martelo. Em casa tem que ser. E depois sai bem a casca. E depois é muito fácil, com uma faquinha, entre a casquinha e o fruto. E é isso que tu achas de dar aqui? Não vou fazer, senão acho que não voltava. Só neles não está, era bom dia que ela não está cá. Mas isto é para ilustrar, porque acho que... E tenho aqui o creme de coco. Mas então explica-me, tu usas aquele coco para quê? Aquele coco eu poderia utilizar, neste caso é leite de coco. Podes colocar, sim.
Tenho aí, então, e vou falar em quantidades. Aqui temos 350 mililitros de natas de soja. Creme de soja, creme não é? de soja, Queres que sim. ligue? Sim, vamos já. Podemos pôr os ingredientes primeiro, que é boa. para ele, e depois juntamos. Aqui temos 150 gramas de leite de coco. Leite? Leite de coco. Leite de coco. Creme de coco, leite de coco. É Vendem leite de coco em embalagens. Sim, mas não é aquele leite para bebermos com... Não é bebida de coco. Ah, ok. Porque há uma bebida de coco, também podem utilizar, só que não lhe vai dar esta cremosidade. E é isso que eu queria experimentar? falar. Sim. Este coco, podes fazer o seguinte. Se tiveres um robô em casa, com água filtrada, água mineral, por exemplo, sem gás, triturar, depois de descascar e retirar mesmo aquela casquinha, triturar ao máximo muito bem, aqueles robôs que existem no mercado fantásticos, sei. que fazem... e fica cremoso. Assim? Fica cremoso. A seguir, filtrar com o coador, não é? E vai saindo a gordura. Portanto, isto tem um bocadinho de gordura, não é? Um bocadinho, muito. O coco é... Pronto, mas é uma forma de vocês fazerem o vosso leite de coco, ou creme de coco, em casa. Vou-te dizer que esta sobremesa, na verdade, ela, no meio de tanto açúcar, ela é nutritiva e é saudável, não é? Não é sim. E esse qual é o açúcar? Agora, aqui temos uma geleia de arroz. Está bem? Ok. Que ela é um sabor muito neutro. Quanto? Temos aqui o equivalente a 4 colheres de sopa. Está bem? Mais ou menos 100 gramas de geleia, 25 gramas por colher. E aqui vamos então utilizar também, lembra um pouquinho, para dar assim um ar tropical. Ai, adoro. O cravinho, 2 cravinhos, não exagerei porque há sempre quem não gosta, depois podem estragar o doce porque não gostam do aroma, que é bastante intenso, não é? E aqui vou utilizar só meia vagem de baunilha. A panacota, na verdade, é um creme cozido, não é? Um creme, Queres que eu ligue umas agora? natas Não vale a pena? cozidas. Sim, já podes ligar. E vou então... Depois passas por aqui. Ok. Aqui está. Posso E misturar? falta, sim, e falta então a gelatina. Neste caso não é gelatina, é o nosso gelificante, que vai ser agar-agar. E a grande diferença aqui de comportamento do agar-agar para a gelatina... Misturar com isso? Sim, é melhor depois mexer com isto já. A grande diferença é que o agar-agar precisa de ser fervido, percebes? E ele é resistente à temperatura e só acima de 90 graus, 100 graus, é que ele, passado 2 ou 3 minutos, é que ele consegue ser totalmente dissolvido. Então, quando começar a ferver, deixamos assim 2 ou 3 minutos para sentirmos que ele está completamente dissolvido. Se fosse a gelatina, porque as pessoas podem perguntar, então se eu utilizar a gelatina convém sempre ser hidratada antes da utilização. Então como é que isso se faz? Como é que fazemos? No caso de ser uma colher, aqui poderia exemplificar, imaginemos isto é uma taça uma chávena de chá, colocaria aqui 1/4 de chávena de água, tá bem? Hidratava. Ok. E a seguir, um bocadinho no micro-ondas, ou se quiserem em banho-maria, ficava, se quiserem utilizar, juntamente com o frio, não é? Se eu for misturar isso com o frio, dissolvia a seguir, ou no micro-ondas ou diretamente no fogão. Se for utilizar a folha, hidratava em água fria. Primeiro, colocava em água fria, quanto mais fria melhor, porque acaba por não se misturar com a água, não é? Se tivermos uma pedrinha de gelo, melhor. E depois, ao fim de algum tempo, espremia e colocava aí. Só que há uma diferença. Enquanto aqui tem que ferver, a gelatina, as Não duas, precisa. não pode ferver, porque perde a capacidade gelificante. Ah, é? Não pode, não pode. Só tenho que vir para aqui para estes programas de bloco. Decoro isto Está tudo. chamando em casa também a notarem, não podem, não podem. É a única diferença, de resto aqui não há problema nenhum.
Está bem? Não tem, é muito fácil também. Começa a ferver, vocês tiram do fogão e juntam no final a gelatina. Ok. Está bem? Sim. É a diferença. Aqui está no máximo, está. Tá. E olha, onde é que entra a manga? A manga vai ser para finalizar, sabes? Também é importante, como não leva muito açúcar, não é? Na verdade não leva muito açúcar, a manga faz um bocadinho de diferença. Eu na receita coloquei, é opcional, mas se a manga for ácida, colocarem um bocadinho também de geleia de arroz. Mas pode ser manga, mas pode ser outra fruta. Pode ser outra fruta qualquer que Doce. gostem. Sim, um bocadinho, pode ser, porque não é muito doce, então para cortar. Aqui é ao contrário. Ao contrário. Porque acho que utilizam muitas compotas, aqui também é mesmo para cortar com Sim. açúcares, cortamos mesmo isso. E existe uma variedade de possibilidades para esta receita, é muito fácil. É? Na verdade é muito simples e é muito agradável, porque depois vai ao frio e é engraçado, com agar-agar, solidifica a temperatura quase ambiente. Ah, é? É a diferença, mas demora algum tempo, não é quase instantâneo. Aqui, né? Fica, portanto, entre 35 e 45 graus, 35 graus consegue solidificar. Demora algum tempo até baixar a temperatura. Convém que não faças isso. O que é? Derretar? Sim. Ah, é? Porquê? Porque o agar-agar também tende a baixar, baixar. se não tiver Esta ainda a tipo ferver. risoto, é que está sempre Tens que estar a mexer. eu estava por gosto. Não estava por obrigação. Achei que não era preciso. Né? Porque depois tem tendência Ainda bem que disseste, era uma boa dica. para baixar e para ficar no fundo Faz da sentido, panela. como Não é? não dissolve. Exatamente. Portanto, aqui está quase. Deve estar quase. Depois a seguir vamos tirar esses cravinhos, que é para não surpreender depois ninguém, depois quando se forem comer. O cravinho tem aquela coisa quando trincamos. Não é muito parece, simpático. Não é muito. Cheira agradável. muito bem. Aqui é um cheirinho tropical, É. lembra-me as sobremesas, sabes que eu tive um tempo no Brasil e sempre Tiveste? lembra. O que é que aprendeste a fazer? Aquelas cocadas e... Eu tenho muitas recordações, não fiz lá, mas tenho muitas recordações de comer na praia e de sentir estes aromas de tropicais e é engraçado. Depois a seguir tiramos e passamos para aqui. Está bem. O meu Luís está muito calado comigo hoje, eu não sei o que é que se passa. Será que eu estou com a escuta muito baixinha ou ele não está a falar comigo? não ouço. Luís! Estamos perto. Achas que está por aí? Não sei. Depois vamos passar então depois para aqui. Não estou a ouvir. Se calhar é o problema, é meu, não é? Ou da escuta. Espera aí que eu estou a mover. Ai, não está a falar ele. Ah, então é difícil. Só nervosa. Ronaldinho, para os que não te conhecem, dizem olá, não é? Não entras assim em cena e não dizem olá às pessoas. Tens que espreitar. Não abuses, Arnaldo, estás em direto. Espera aí, está baixa, a escuta está baixa. Tá, olha, move. Não. Está aqui a aprender qualquer coisa e não está a passar o som. Que eu estou a ouvir. Não, há qualquer coisa mal enfiada aqui. Pronto, uma pessoa não pode usar verbo nenhum, já percebi. Olha, fala. Fala, Saúl. Eu agora não ouço Saúl. Está sem pilhas? Dá muito jeito hoje. Anda lá, tirem. Podes tirar. Anda lá, então. Adoro estes planos. Obrigada, João, pela descrição que estás a... Tem que ir para o Carlos? Agora deixa-me trocar a pilha. Está bem. Faço. Olha, já está a começar a ferver. Agora deixamos só um bocadinho, então, uns minutinhos, só 2 minutinhos mais. Tu achaste muito estranho que ele é tão chato, o Luís, que está calado, ou tinha desmaiado por algum motivo, ou então isto era de facto muito estranho, que isto nunca acontece, eles estão tão caladinhos. Ora, vamos então. Já está. Podemos então tirar. Posso pôr aqui? Podes. Vou desligar, está bem? Sim. Ai.
Agora está aos berros. E agora vamos então retirar Encontras o cravinho? aqui. Sim. Estes assim maiores que... Ok. Eu acho que por momentos o Luís disse assim, ela é muito respondona e está sempre a mandar vir comigo, mas ela no fundo é obediente. E ele hoje deve ter pensado assim, ela hoje não quer mesmo saber de mim. Já estou a ouvir, Luís, queres falar para as colunas? Nestes casos, falas para as colunas. E assim toda a gente te ouve. E agora, então, passamos para aqui. E é mais fácil colocarmos nas tacinhas. Põe ali? Sim. Não parte. Não. Tens é que meter a quantidade. Pronto, é distribuir. Irmamente. Eu vou-te dizendo mais ou menos, mais um bocadinho, mais um bocado. Mais. Estou morta. Acho que eu vou conseguir experimentar. Vais. Vou? Vais. Até já. Até Isto já. agora segue para o frio, está bem? Ai, Para o segue. frio, é. Assim. Trouxeste mais à frias? Yeah! Eu estava com, Achas que eu eu não estava ia com essa trazer? esperança, mas também não te quis perguntar porque era... A nossa Mónica está aqui a preparar-nos uma sobremesa vegan espetacular, não é? E que começámos por fazer o creme, que era com natas de soja, leite de coco, geleia de arroz, agar, Sim, agar. agar. Pode ser substituído também, para aqueles que não são veganos, por gelatina em pó ou em folha. Exato. Fizemos até ficar mais grosso Até e ferver. um No bocadinho. caso do agar-agar, No caso do se for agar-agar. gelatina não pode Não, ferver. exatamente. E depois foi ao frigorífico. Exatamente. Ela! E agora já está. E já está. Não, ainda falta aqui uma coisinha para nós terminarmos. Então. Olha, então, se quiseres então fazer aqui isto, eu vou só ligar aqui. Está com bom aspecto esta manga. Olha, a manga convém que esteja madura, não é? ficar Porque docinha. também para haver aqui um contraste bom, não sei como Boa é que... manga. Algumas estão, há aqui duas mangas, uma está talvez melhor que a outra, mais madura. E então, a ideia agora é só triturar. Passamos para aqui. Boa. E trituramos a nossa manga. Para aqui, para 4, uma manga talvez seja suficiente, uma manga e meia. Pronto, isto depois também ao gosto de quem... Do freguês. Exatamente, de quem quiser. Também gosto muito com maracujá. Com maracujá também é uma ideia engraçada. Laranja, fica com de laranja que eu também frutos já... vermelhos, podem. Só que neste caso, como temos o coco, não vai o ananás ou o abacaxi também, frutos tropicais. Põe não é? toda? E que acho que não é necessário. Assim, não é? É. Só 3. No turbo logo. Experimenta primeiro isso. Acho que. Está muito dura. Isto é só assim. É, muito fácil. Mesmo. Podes fazer. É? E é fácil decorar os ingredientes também, não é nada de complicado. Vou arriscar. É muito fácil. Já está, acho Mais que um não. bocadinho. Ficar bem passado. Para não se botarem. Pronto, ok. Está bom. Acho que sim. Vamos só desligar aqui.
e pomos. Isto se encaixa como? Acho que Isto é nosso? não é aqui, costuma ser aqui. Boa. Vamos pôr só para não cair. Muito bem, agora, se calhar para dar mais jeito para colocar ali, se preferires, posso fazer. Dar esta manga. Olha, hoje vais provar aqui, em direta. Não devia? Devias, eu quero que proves. Claro que vou. E agora vou pôr aqui um toquezinho. Sim. Lindo. Uma hortelãzinha. Ok. E vou ainda acrescentar aqui um amorzinho perfeito, a primavera. Uau! Não se escapa nada. Lembrar aqui a primavera, que eu acho que merece, não é? A nossa atenção. Nossa Mónica também sabe fazer receitas saudáveis. A proposta, não é? Espetacular. Foi um desafio. Claro, olha, eu acho que. Olha, Vou só por aqui para que eu acho que fica e giro. vou já agora dizer o seguinte: é um tema que E eu eles- tenho cada vez mais ocupado também por todos nós também. Claro. Fazes que pesquisa? é também nesta área. Amanhã vou ter um curso também de massas e recheios para bolos. Intolerâncias, já contando com intolerâncias sério? alimentares, Boa. portanto para veganos, glúten, sem lactose, sem ovos, algumas que coisas. bom. E, É mais e é um difícil tema. para ti? Exige mais Claro, trabalho, claro, mais claro que pesquisa. sim. Até porque há sabores desconhecidos, que nós não estamos acostumados, não estamos habituados mesmo aos sabores, e por isso é um pouco o meu trabalho é experimentar essas misturas, não é? Para ver se as pessoas gostam, porque muitas vezes fazem misturas, mas que não são boas, não são agradáveis. funciona E muito as pessoas bem. acabam por voltar outra vez ao açúcar e voltar. Outra coisa é que o açúcar também, este tipo de açúcar é mais caro, não é? Pois é, muito E as mais. pessoas não aderem muito também por dificuldade. O Luís estava a dizer uma coisa com toda a razão. Fizeste esta receita no dia em que a Ana Bravo não está. Já viste, é nutricionista. Ia ficar Mas maravilhada não faltará oportunidade também de de fazeres mais, não é? fazer mais, com certeza. Espetacular. Oh meninas, não podem sair daí. Estou a brincar. E já sabem que podem ver sempre os meus cursos, todos os meses tem cursos e podem ver No através do meu site ou do Facebook, Mónica Pereira, Cake Ponto. Design, no caso de ser o site monicapereira.com.pt e este mês vou estar também a fazer Está a passar o site neste momento. em Proença Nova, vou estar no Centro de Ciência Viva com umas propostas para... Bom, Delicioso. umas Mesmo propostas de finger food para piqueniques. Portanto, será assim uma coisa engraçada. Vamos falar disso amanhã também. E vou estar em Seixal também com este tema de massas e recheios para Quantos bolos. quilómetros fazes por semana? Muitos? É? Talvez. Muitos mesmo. Isto está eu não consigo parar. Olha, acho que é muito agradável, não é? A manga, para quem gostar de manga, É leve. coco, é muito agradável. Eu sou suspeitíssima, não é? Mas acho que é uma boa combinação e normalmente Não queres falar é mais bem de cursos sucedida. para ficar aqui até acabar isto? É mesmo Então. bom. E este mês também chocolate, no final do mês. Chocolate. Outra vez? Chocolate volta. a brincar. Volta e isto é um curso muito sazonal, porque depois vem o calor e não posso estar a fazer chocolate na época de calor. Portanto, é aproveitar agora enquanto Isto é tão bom. ainda é possível. Mónica, A sério, fica aqui. Sério? Tem que ficar aqui. O Luís já está ali aos Acabar. berros comigo. Muito bem. Não temos mesa, já estou farta de pedir uma Luís, mesa para passar por baixo. Olha, mas... o Luís, se isto fosse ovos moles, já estava cá em baixo, mas percebes? ele ainda não experimentou. Pode ser que ele mude de ideia. Mónica, parabéns, estava Obrigada, ótimo. obrigada. Realmente quem tem a mão apurada
faz um bocadinho de tudo. A Mónica que normalmente apresenta receitas com ovos moles, coisas assim mais pesadas, mais doces, mais tradicionais do nosso país. Hoje a dar-nos aqui uma opção muito